A vida tem muitas surpresas, mas parece que um dos eventos que mais nos surpreende é aquele que nós temos absoluta certeza que vai acontecer: a morte. Da mesma forma, o Senhor ensinou, e há 2000 anos é ensinado, que Jesus voltará. Mas certamente, a hora que ele voltar, haverão pessoas que serão pegas completamente de surpresa e diriam: eu nem imaginaria que isso iria acontecer. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e a partir do verso 35. Jesus está no meio de uma conversa, um discurso, onde ele está ensinando. Ele vinha ensinando os discípulos e alguém da multidão o interpelou com uma pergunta inoportuna. Ele aproveitou a pergunta para dar um ensino e ele segue com esse ensino. Então, ele fala assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Aqui é a figura do seguinte: imagine um homem, naquela época, um senhor de uma terra, tinha seus empregados, e ele saía para uma festa. A expectativa dele, o natural e o que era o correto naquela sociedade, é que ele, ao chegar de volta em sua casa, houvessem empregados acordados, com as luzes acesas, esperando pela chegada dele para servi-lo. Ele podia chegar em casa, imagine um casamento longe, uma viagem, então ele poderia querer chegar em casa, fazer uma refeição, lavar os seus pés, como era o costume antes de entrar na casa, precisaria ter uma bacia de água logo na entrada. Enfim, ele precisaria que os seus servos estivessem de prontidão. E aí o Senhor pega essa figura para nós e fala assim: vocês estejam prontos para servir, com a luz acesa, como quem serve um senhor que foi fazer uma viagem. Foi um banquete de casamento, para quando ele chegar a bater, vocês possam abrir. E aqui o Senhor Jesus traz uma explicação que ela inverte a lógica do comum. A lógica do comum era esse homem chegar e ser servido. E Jesus fala que, nesse caso aqui, que ele está falando, se o seu senhor chegar e encontrar os servos prontos para servi-lo, ele vai fazer o contrário. Ele vai, se ele encontrar os servos vigiando, ele vai se vestir com roupas de serviço, se vestirá para servir. Ele vem de uma festa, ele vai tirar a roupa de festa, vai botar uma roupa de serviço. Fará com que os seus funcionários se reclinem à mesa. Lembra que eu já ensinei, a mesa oriental antiga não era uma mesa alta, era uma mesa baixa, perto do chão. As pessoas se deitavam com almofadas ou em divãs, se reclinavam à mesa. E ele, o Senhor, vai servir os funcionários, os servos, os escravos. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que ele encontrar preparados. Entendam? Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele esperava o ladrão naquela hora, o ladrão não poderia entrar. E tudo isso é sobre o quê? Ele falou de um homem que chegou de uma festa, de um homem que a casa ia ser arrombada e ele não sabia a hora que chegaria o ladrão. Qual é o assunto aqui, afinal de contas? É festa e ladrão? Não. O assunto aqui é a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo. Esse é o tema dessa conversa. Eles nem sabiam ainda muita coisa sobre Jesus, mas ele já estava ensinando que ele voltaria. Ele voltará. Então qual é a ideia aqui? Quando ele voltar, ele espera encontrar eu e você acordados, não no sentido que a gente não pode dormir à noite, mas acordados para a vida. Não como gente que relaxou e deixa as coisas serem assim, né? Tudo é assim mesmo, sempre foi assim, sempre vai assim. Não, mas como gente que está ativo, trabalhando, fazendo o bem, fazendo o correto, estudando a Bíblia, orando, vivendo em amor com os seus irmãos, com o próximo, levando a palavra de Deus, ajudando o necessitado. Ele espera nos encontrar assim. Gente que está com a lâmpada acesa. A lâmpada acesa, ela é também uma figura, uma metáfora para a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é visto como a luz, né, como fogo, como o óleo que alimenta a lâmpada. Então, se a minha lâmpada está acesa, quer dizer que eu estou mantendo na minha vida a presença do Espírito Santo ativo. E não simplesmente que eu me converti um dia, mudei de direção, chamei por Jesus, recebi o Espírito Santo e aí leva ele de qualquer jeito. Não. Como alguém que continua. Então ele está falando que quando ele voltar, se ele encontrar você e a mim nessa atitude de servir, o que ele falou que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: agora eu vou servir vocês. Vocês vão comer a minha mesa. Essa é a ideia. E ele falou que é a mesma coisa
como alguém que tem a sua casa, seus bens, a pessoa não sabe que horas que o ladrão chega. Se vier um ladrão, a pessoa não sabe. Da mesma forma, a chegada, a volta de Jesus é num momento que a gente não sabe. A gente não tem como saber. Então o que a gente faz? Nós vamos levar a vida de maneira digna, de maneira correta, para sermos encontrados assim quando Jesus voltar. E aí o Pedro perguntou, Senhor, tu está falando essa parábola para nós ou é para todos? Porque veja que a história começa, vamos voltar aqui para anteriormente, né? No capítulo 12, né, foi um momento em que Jesus estava conversando ali e foi se aglomerando uma multidão. Aí ele se virou para os discípulos e passou a ensinar os discípulos. Mas aí no meio da história, alguém na multidão chamou Jesus com uma pergunta inoportuna. E ele passou então a responder essa pergunta e dar um ensino. Quando ele vem para esse tema aqui, o Pedro ficou curioso. Agora a conversa ainda é com todo mundo ou é só com a gente? E Jesus não responde isso. Ele continua ensinando. Então aproveite o ensino. A lição que eu tiro disso aqui é o seguinte, se Jesus estiver ensinando, eu não quero saber para quem que ele está ensinando. Se eu estou ouvindo, eu quero aprender. Eu quero aprender também. Eu quero um pouquinho disso aqui. Ele falou, quem é um administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos para dar a porção de alimento no tempo devido? É a figura do mordomo, né? Daqui é que deriva a ideia de mordomia cristã. Mordomia cristã não é viver na mordomia, viver de pernas para o ar, não. É viver servindo como o mordomo serve. O mordomo ele administra os bens do seu senhor e é ele que tem que cuidar dos outros empregados da casa. É ele que tem que cuidar que cada um não só faça o seu serviço, mas também receba a sua remuneração, o seu alimento, as suas ferramentas, o seu material de serviço. Então ele administra isso em nome do seu senhor. E aí os cristãos devem fazer o quê? Administrar os recursos do reino que eles recebem em nome do seu senhor, que é tudo, que vai desde o dinheiro, ao tempo, ao conhecimento, às possibilidades e capacidades que o Senhor dá. Então ele fala, quem é o administrador fiel e sensato que o seu Senhor dá essas tarefas? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Somos eu e você aqui novamente. O Senhor está falando aqui sobre a volta dele novamente e indicando para nós hoje, que estamos vivos, o modo que devemos viver nossas vidas. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. E quais são os bens do Senhor? Tudo, a eternidade. Isso aqui é uma figura que ele está usando para dizer, olha, quando eu voltar, se eu encontrar vocês assim, vocês vão receber a vida eterna. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor demora a voltar, já faz 2000 anos que Jesus ressuscitou e ele não voltou ainda. Então, eu vou aproveitar isso aqui, meu filho, depois eu me converto no final da vida. Já ouviu essa história? Eu já ouvi. Eu já ouvi gente falando isso. Não, meu senhor demora a voltar, então começa a bater nos seus servos, nas servas, comer, beber, ficar bêbado. E aí o senhor daquele servo virá num dia e hora que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente. E vai dar para ele um lugar com os infiéis. Então veja, tem gente dizendo hoje, eu sou cristão, e aí fala, a cada 3 frases fala em nome de Jesus, e aí conhece orações, conhece versículo, conhece música, conhece todos os endereços de todas as igrejas, né? Participa de todos os grupos, mas de fato leva a vida de um jeito completamente incompatível com o Evangelho. Se aproveita das pessoas. Aqui a ideia de bater nos outros é isso, é se aproveitar das pessoas, né? Vive bêbado, né? Tá só curtindo a vida, não se importa com os outros, não distribui os recursos do reino conforme os princípios do reino. E fala, não, tem tempo, e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo. E aí, quando menos esperar, Jesus voltará. E a uns ele vai dar recompensa. E esse aqui, sabe como é que ele vai tratar essa pessoa? Que, olha o que eu falei, hein? Gente que se diz, se professa cristão de todos os modos possíveis. Essa pessoa vai ser colocada junto com os infiéis, junto com aqueles que falam que Jesus, que Deus não existe, que falam mal de Jesus, que não querem nada. É a mesma coisa. Porque falar, simplesmente falar e agir de maneira incompatível com o Evangelho é a mesma coisa que ser infiel. É a mesma coisa de ser um pagão. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza o que ele quer, vai ser muito punido severamente. Aqui ele fala em receberá muitos açoites. Mas aquele que não sabia e não fez porque não sabia, vai ser punido também, mas com poucos açoites. Aí você fala assim, poxa, mas não seria injusto a pessoa
ser punida, ela nem sabia a vontade do seu Senhor. Ora, se você é um servo do Senhor, a vontade dele está aqui. É acessível para você. Se você não sabe a vontade do Senhor, é hora de você saber essa vontade, ler a Bíblia e conhecê-la. O Senhor não vai dar ninguém por desculpado. Você sabe ler. Se você não sabe ler, mas você pode ouvir. Tem Bíblia em áudio hoje. Tem pessoas ensinando a Bíblia. Você tem condições de saber a vontade de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus por não conhecer, você vai ser punido pelo Senhor. Mas o Senhor vai pegar leve com você. Mas se você sabe, e mesmo assim não está nem aí para Jesus, aí ele vai pegar pesado. É isso que ele está dizendo. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se alguém, ou melhor, não é se, todos aqueles que receberam a graça da salvação e receberam junto com essa graça a graça de ter tempo de vida depois da salvação, receberam muito. E muitos serão cobrados. Vou dar um exemplo aqui do contrário, o ladrão da cruz. Ele se converteu a Jesus e morreu em seguida. Aquele não teve tempo para produzir um monte de coisa, para aprender um monte de coisa. Mas nós temos acesso à palavra de Deus, a Jesus, e temos uma vida toda para nós aprendermos e produzirmos frutos para o reino. O que o Senhor falou? A vocês muito foi dado, muito será exigido. Foi confiado muita coisa para vocês, muito mais será pedido. Então nós devemos produzir, sim, frutos. Quanto mais se recebe no reino de Deus, mais a gente tem que produzir em resultados. Vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já tivesse aceso. O Senhor Jesus, para quem acha que ele é aquele bonequinho sem sal, sem graça, aquela figurinha que fala num amor sem sentido, um amor que não é amor, é simplesmente quase um estado de torpor. Tem gente que acha que Jesus é isso, né? Que a prática da vida cristã é ser um bobinho, né? Que aceita tudo, e tudo tá bom, e tudo tá bonito. Não. Olha o que ele falou aqui, eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que já tivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Batismo, a figura batizar é imergir alguém, envolver alguém em algo. Então Jesus falou assim, eu vim trazer fogo. Ele veio trazer e queria que já tivesse aceso. Mas primeiro, ele precisava ser imerso numa outra realidade, que era a cruz. Ele tinha que passar pela morte. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não! Eu digo a vocês ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos. 3 contra 2, 2 contra 3, vão estar divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sua sogra. Ele está falando do avanço da história da igreja. E essa é a história da igreja, é o passado da igreja, é o presente e é o futuro. Por quê? O que causa divisão? A rejeição a Cristo. Veja que na história da igreja, o que nós temos não é que os cristãos estão atacando as pessoas na sua casa que não se convertem. Tem até gente errada fazendo isso. Mas o que a gente vê na história? É quando alguém se converte numa família, a família ataca. Isso aconteceu desde Israel, na época de Jesus, passou pela Roma Antiga, pelos povos bárbaros e até hoje acontece isso. Em famílias hoje, onde é uma pessoa, procure, dá uma pesquisadinha, use sua internet. Pesquise histórias de pessoas, de famílias muçulmanas que decidem seguir a Cristo. Veja o que acontece. Se não é certinho o que ele descreveu aqui. 5 dividido numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, mãe contra filho, mãe contra nora, pai contra filho, filho contra pai. É isso que acontece. Quando alguém resolve seguir a Jesus, aí os outros o rejeitam. E o Senhor falou, então, ele não veio simplesmente trazer essa paz que as pessoas pensam, não, faz de conta que nada está acontecendo, como a gente fala, bota panos quentes, né? Não. Ele veio para mostrar quem é quem. E quando alguém resolve seguir a Jesus, não tem erro, é infalível. Seguiu a Jesus, vai tomar pedrada. Se não for na família, porque de repente a família toda seguiu a Jesus, vai ser no trabalho, vai ser nas relações sociais, não tem como você mudar a sua conduta, seguir a Jesus, virar luz e não tomar pedrada. Alguém vai tocar pedrada em você em algum momento da sua vida,
porque as trevas não toleram a luz. E ele dizia então à multidão: quando vocês veem uma nuvem, que ela se levanta lá no ocidente, né? Vocês dizem assim, vai chover. E chove. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. Isso ocorre. Essas referências aqui são para a geografia de Israel, tá? Não vá você que mora no sul do Brasil e fala assim, não, mas o vento sul é frio. É, aí no sul, né? Lá em Israel, o vento sul ele vem do deserto, é quente. E as nuvens que vêm do ocidente são do mar Mediterrâneo, aí chove. E o senhor fala hipócritas, atores, pessoas que fazem encenação. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, vocês conhecem o clima? Como não sabem interpretar o tempo presente, a realidade presente? Ou seja, nós conseguimos interpretar o clima para saber que vai chover, ou que vai dar calor, ou que vai dar seca, porque a gente vê sinais e a gente não olha ao nosso redor para ver os sinais da realidade e interpretar? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que não arraste ao juiz, o juiz ao oficial e o oficial de justiça jogue na prisão. Eu digo que de lá você não sai enquanto não pagar o último centavo. Vamos ver o que é isso aqui? O senhor está falando assim, vocês estão vendo os sinais dos tempos, do clima, né? Do clima, chuva, sol, seca, calor, mas não estão vendo a realidade. Aí ele fala, julguem vocês mesmos. E ele dá um exemplo como nós julgamos. Como nós temos percepção para cuidar das coisas da realidade presente e, ao mesmo tempo, desprezamos coisas da realidade espiritual também presente. Porque ele fala, se você está sendo processado por dívida, nessa realidade aqui existia prisão por dívida, tá? Aqui no Brasil não tem, mas em muitos países tem. Então ele falou assim, olha, se você consegue entender que você está sendo conduzido para o julgamento, que você tem que se reconciliar com o seu inimigo, né? Resolver as coisas com ele, para não ir parar na prisão. Você entendeu isso? Quer dizer, você entende a lógica disso aí? Mais uma vez, a gente entende de clima, a gente entende até de lei. E como é que a gente não está observando a realidade? A realidade espiritual que se reflete aqui no mundo material. Como é que a gente está vendo aí, olha só, né? Está ventando, mas a gente não está olhando e falando assim, puxa, a maldade está aumentando. A mentira, ela está se espalhando pela terra toda. Os poderes humanos estão se organizando de forma perversa. Como é que a gente não observa isso? E não vê que são sinais que Jesus deu. Dentro do cristianismo, nós temos falsos profetas, nós temos pessoas fazendo comércio da fé dos outros, enriquecendo às custas da fé das pessoas. Está na Bíblia que isso ia acontecer. Nós temos tudo isso acontecendo, são sinais que precedem a volta de Jesus. E como ele falou, calma, não é o fim ainda, é só o começo das dores. Como uma mulher que vai entrar em trabalho de parto, no começo ela tem aquele princípio das dores. Esses sinais todos são o princípio das dores. Não é ainda a chegada do Filho do Homem. Mas é hora de se preparar. Tem cristãos hoje que não estão se preparando. Estão vivendo como se eles fossem viver eternamente neste mundo e Jesus nunca fosse voltar. E aí, quando partem desse mundo? Bom, para eles chegou o fim dos tempos, né? Quem parte dessa terra, quem morre, é o fim do mundo para essa pessoa. Ela vai se confrontar com Cristo, ela vai estar diante do trono de Deus, vai para o seu julgamento. E todos os que estiverem presentes quando Jesus voltar, o que a Bíblia fala? Que muita gente vai ser pega de surpresa, por incrível que pareça. São 2000 anos de pregação do Evangelho, o Senhor esticando a sua misericórdia para incluir mais gente, 2000 anos dessa realidade sendo demonstrada, os sinais dos tempos vão se acumulando e quando Jesus voltar, vai ter gente cristã, de Bíblia na mão. Eu não esperava que fosse agora, eu não me preparei, eu não estou pronto. Você, é claro que não vai ser um desses, né? Porque você não só tem Bíblia, mas você está estudando sua Bíblia e vai continuar estudando, né? Vai continuar vivendo essa realidade no seu dia a dia. E não falo isso para você ficar voltando aqui no canal e ver vídeo, não. Aqui vai ter vídeo, tá? Só que você não precisa desse canal aqui para ser uma pessoa de Deus. Você tem a Bíblia, você pode ler, você pode estudar, você pode viver. Mas se você quiser também os recursos desse canal para aprender alguma coisa, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!